Aqui, pronto. Eu comecei a notar umas bolinhas bem pequenas no meu corpo. Primeiro começou no calcanhar direito, e aí depois foi passando para o esquerdo, e nisso começou a multiplicar. Coçava muito. Ah, aqui ó, contra sarampo e aí depois tem outra aqui também. Ó. No começo era febre, eu não tinha fome também, cansada, eu queria dormir o dia inteiro. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 6. A gente optou por não vacinar, levando em consideração as nossas crenças e as nossas vivências pessoais. E apoiados pelo pediatra. Eu nem sabia que você tinha que tomar um reforço. O reforço até os 29 anos, você ter tido 2 vacinas do sarampo. Eu acabei de saber disso agora. Bom dia. Bom dia. Você vai tomar o quê, você? Vacina contra o sarampo. Foi numa quinta-feira que eu comecei a ter febre, né? E não sabia o motivo, achei que era uma gripe. E aí acabei indo para o hospital, foi tipo um dos primeiros casos que teve. Fiquei de quinta até domingo com febre, não passava, tomava remédio e não passava. Na segunda-feira eu acordei já empipocada. Aqui ó. Mas aos 15 anos eles tomam reforço de sarampo. Aí a gente tem um médico da família e ele falou que talvez podia ser rubéola ou sarampo. Aí eu tive que fazer o exame de sangue e depois de, acho que 5 dias, que saiu o resultado e deu que era mesmo. Esse médico da família conversou com esse outro médico que era infectologista mesmo sobre o meu caso e aí ele falou que era impossível, que eu não era para eu ter, porque eu já era vacinada mesmo. Quando foi falado que era sarampo, até então a gente achava que era uma gripe, eu falei, mas como ela foi vacinada, né? Eu sempre segui todas as regras de carteirinha, as que o governo dá e as que não dava a gente pagou no particular, né? Aqui no Brasil, nós temos vacinado contra sarampo desde o começo dos anos 80, mas nós só vacinamos 2 vezes a partir do ano 2004. Então, hoje em dia, a gente sabe que dar uma dose só de vacina contra sarampo não é suficiente. Então a gente sabe que a gente precisa dar 2 doses para você ter um nível acima de 95% de proteção. A população entre 15 e 29 anos, ou mesmo mais velha, entre 30 e 59 anos, que simplesmente desconhece o teu estado vacinal, não sabe se vacinou, perdeu a carteirinha, a mãe não lembra direito se tomou a vacina, se não tomou, esta população deve ir aos postos se vacinar. Acima de 59 anos a gente não recomenda a vacina, por quê? Porque a pessoa já teve doença. A vacina não funciona para quem tem acima de 60 anos? Não é isso. A resposta é que essas pessoas muito provavelmente já tiveram sarampo por ser uma doença que circulou muito no passado. A Zona Norte é um dos lugares que teve mais surtos, né, de sarampo. E eu, infelizmente, fui uma das vítimas. Aí nós fomos no pronto-socorro e eles descartaram uma hipótese de sarampo e catapora. Aí eu voltei para casa. E aí começou a multiplicar no meu braço, na coxa direita, na barriga. E aí quando apareceu no meu rosto, nós ficamos muito preocupadas. Aí eles falaram, opa, tá estranho, tem muito surto, mas aparentemente não parece, porque todo mundo que pega no corpo inteiro. Então, e era muito mais bolinhas, o meu era bolinhas em partes específicas. O sarampo foi uma das 2 doenças infecciosas que mais matou criança no nosso país. Na década de 80, nós tínhamos enfermarias carregadas de crianças com sarampo e com alta mortalidade, principalmente nas crianças desnutridas ou malnutridas. Até que começou a campanha do governo com vacinação contra o sarampo. Chega devagar, como quem não quer nada, uma febre, um mal-estar e manchinhas vermelhas. E
e a doença praticamente desapareceu do nosso meio. O governo do Brasil quer vacinar todo mundo que tem de 9 meses a 14 anos. Participe. Procure o posto de vacinação mais próximo. Em 1998, eu fui chamado pelos residentes do Hospital de Servidor Público Estadual para ver um caso de uma doença na pediatria que era muito estranho e que ninguém tem ideia o que era. Mas isso não tem dúvida, isso aqui é sarampo. E 3 dias depois, uma das residentes, doutor Guido, parabéns. Falei, por quê? Falei, porque o exame de sangue deu positivo. Como nós estamos em lua de mel com sarampo desde 2000, os próprios médicos, os próprios pediatras mais jovens, nunca tinham visto sarampo. Entre os sintomas eu tive tosse e congestionamento nasal. Não tive febre, tive um pouquinho de dor de garganta, mas foi só isso, e era muita coceira. Só. Então, eles também não sabiam o que fazer comigo, porque esse caso estava erradicado do Brasil há muito tempo. Então, foi um despreparo total. O que acontece quando uma doença desaparece? A população perde um pouquinho a percepção da gravidade da doença. Então, não tem mais aquela urgência em estar em dia com essa vacina, porque, afinal, que doença é essa que eu nunca vi? Na porta se cierra, pero portas muitas se abrem para vocês. Existem vários fatores que justificam o acontecimento de um surto, né? Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos aquela migração de pessoas da Venezuela para o norte do Brasil e eram populações muito pouco vacinadas ou simplesmente não vacinadas, né? Dentro, tá? E alguns poucos estudos mostraram que esse vírus é muito semelhante ao vírus que está circulando em Israel. Não quer dizer obrigatoriamente que esse vírus veio de lá, mas é um vírus diferente daquele da Venezuela. É possível que uma outra pessoa que passou desapercebido, por exemplo, não teve uma forma grave da doença, por exemplo, que passou desapercebido. Lamentavelmente, nós tivemos os óbitos até o momento registrados. A maior parte deles são adultos, então tem um homem de 42 anos, tem uma mulher de 31 anos, ambos com registro de problemas de saúde anterior. Então, tem algum problema de saúde que tornou o sistema imunológico mais frágil. Já os demais são crianças. Outros óbitos aconteceram em crianças menores de 1 ano. A gente pode chamar já de epidemia porque os números estão muito elevados. A gente não sabe ainda o número verdadeiro porque tem muitos casos em investigação e ainda a situação não está estável. Quer dizer, nós não estamos regredindo nos números novos a partir de cada mês. Para uma população de 12 milhões, comparado com o ano passado, em que nós tivemos 8 mil casos no município de Manaus, que tem uma população de 2 milhões de habitantes, eu concluo que o município, a região metropolitana de São Paulo, tem uma cobertura vacinal melhor do que a região norte. Então, isso está claro, muito claro pelos números. Se nós ainda tivéssemos índice de imunização que nós tínhamos 5, 6 anos atrás, nós não estaríamos passando por isso. Eu sou professor de ensino fundamental. Eu não queria me identificar porque hoje em dia, no Brasil, não vacinar os seus filhos, e, além das questões de saúde implicadas nisso, questões de lei mesmo, que pode estar sujeito a ser chamado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelo ECA. Eu mesmo não recebi as vacinas da infância, né? E aí foi uma confusão que foi feita com o pediatra. Consultei livros sobre as doenças, o pediatra alertou para os riscos de vacinar, o que implicaria vacinar ou não vacinar. Nos países europeus, o movimento anti-vacina é uma coisa muito forte. É uma coisa que tem, quer dizer, eles têm recurso, eles poderiam ter vacina, eles poderiam estar vacinando, só que existe sim um movimento anti-vacina nesses países muito mais organizado do que em países como, por exemplo, na África. A África está cheio de sarampo no Congo, mas por quê? Porque eles não têm vacina, eles não têm recurso. Então são 2 cenários muito diferentes. Eu mesmo nasci na França e lá também a
também tinha essa obrigatoriedade das vacinas na época, mas o pediatra questionava isso um pouco e trazia, segundo a minha mãe, né, trazia que algumas das doenças da infância para as quais existem as vacinas, elas não são tão prejudiciais e, ao contrário, podem ser benéficas do ponto de vista do fortalecimento do sistema imunológico. O Estado ou o sistema de saúde olhar para 200 milhões de pessoas no Brasil e falar que todas elas são obrigadas a alguma coisa. Para mim é um pouco violento, assim. Tem um político famoso na Itália, antivacinista, ele é super a favor do movimento antivacina, que acabou de ter uma catapora super importante. Eu falei, isso a gente precisa divulgar. E ele voltou atrás e mudou de ideia. Da mesma maneira, tem uma jornalista americana, a antivacina de influenza, que infelizmente faleceu por causa de H1N1 recentemente. Tudo começou num estrago enorme que um pseudo-médico e pseudo-cientista publicou em 89. Ele publica um paper, né, um trabalho científico, numa revista, no Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas, um trabalho absolutamente forjado, com um número super pequeno de crianças. Ele infere a relação da vacina tríplice viral com desenvolvimento de autismo. Só que quem leu esse trabalho interpretou isso como sendo uma coisa contra a vacinação, como a vacina era associada ao autismo. E o que ele queria dizer é que a dele é que não causava autismo. É um médico britânico, ele perde o direito de exercer a medicina, ele é banido da medicina. Esse estudo é retirado da revista pela primeira vez na história. O The Lancet pede desculpas para o mundo inteiro por ter publicado um estudo falso. Só que o estrago foi feito. E a população, então, ainda se apega muito nessa coisa extremamente naturalista de que é melhor você ter a doença do que se proteger contra a doença através da vacina, e por isso que esse movimento ainda é um movimento que faz muito barulho, principalmente na Europa. O cálculo que se faz é que 20 milhões de crianças, desde que a gente tem vacina, deixaram de morrer por sarampo. 20 milhões de crianças. Quando eu era criança, quando uma criança tinha sarampo, as mães se organizavam e botavam todas as crianças juntas para contrair sarampo, porque daí já ficava com isso resolvido. Eu me pergunto o que aconteceu nesses últimos 20 anos, que a gente não está mais disponível enquanto sociedade a isso. O que acontece com o sarampo é que é uma doença altamente transmissível. E quando você tem menos do que 95% da população com um bom nível de vacinação, esse 5% é suficiente para você disparar um surto. No ano de 2009, mais especificamente, era um ano que eu ainda praticava esporte, eu ainda era um cara super saudável. Do Pedro Bial, ele fez um programa sobre imunização e antivacinismo, foi uma profissional que era do movimento antivacinista e foi um rapaz que não tem os 4 membros, ele tem prótese, ele é praticamente todo mecânico por causa de meningite. Eu nunca tinha ouvido falar em nada disso. E um dia eu estava super bem no almoço, no jantar eu já estava praticamente morto. E colocou um frente ao outro. Não queria ser uma pessoa antivacina, não sou. É a vida real de quem está sequelado por causa da falta de vacina com alguém que é do movimento antivacina, e no fim a gente vê que a conversa foi extremamente produtiva. Eu topei vir aqui porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais e estudar mais. Eu também sou a favor da prevenção. Se quiser urgente, vacina pronta hoje, só comprando de outro fornecedor que tem ela pronta no seu estoque. O estado de São Paulo hoje representa 90% dos casos de sarampo no Brasil. 50% dos casos estão no município de São Paulo. Essa globalização, essa frequência com que as pessoas vão e vêm, fazem com que o sarampo, que é altamente transmissível, uma doença respiratória, ela seja rapidamente disseminada no território. Paulista, transferência para... Tecnicamente, a gente chama isso de surto,
Porque surto é quando você tem um aumento do número de casos em relação àquilo que você costuma ter. Uma epidemia é quando a maior parte das pessoas tem uma determinada doença. A gente já de início não deu as vacinas que seriam de praxe dar quando nasce. A gente achou que a gente ia chegar aqui num pediatra desconstruidão, que ia pegar alternativo e ia falar, não, claro, vem cá. Ele falou, bom, vocês têm mais medo da vacina ou da doença? Então, aí a gente colocou essa questão, putz, mais medo da doença ou da vacina? Porque tem a questão da vacina ter os efeitos colaterais, não aqueles normais esperados, mas pode ser que dê uma vacina que você vai tomar uma vacina e pega a doença, né? E aí você pode ter uma consequência grave. Então, a gente tinha esse medo. Nossa, a gente vai lá querendo proteger a nossa filha e ela pega uma doença. Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. São anos de desenvolvimento de uma vacina para depois de 10, 20 anos de estudo. E assim mesmo, quando a vacina está no mercado, a gente continua fazendo a vigilância para ver se realmente na vida real a efetividade da vacina é boa e, de novo, a segurança da vacina é boa. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava e agora essa é a minha cadeira. O Brasil, na realidade, ele começou a ter a autossuficiência, dominar a tecnologia de produção de vacinas contra o sarampo no início da década de 80, a partir de um acordo de transferência tecnológica com o Instituto Biken no Japão. O Instituto Biken pertencia à Universidade de Osaka e assim foi até início desse século, basicamente, quando Bill Manguinhos assinou um novo contrato de transferência tecnológica com a empresa GlaxoSmithKline, que transferiu o processo da vacina tríplice viral. O Instituto Biomanguinhos da Fiocruz é o único produtor no Brasil da vacina contra o sarampo. E lidar com o surto de uma doença tão contagiosa não é nada fácil. Para aumentar de imediato a entrega no número de doses, só mesmo com a importação da vacina. É uma vacina que é feita em ovo egalado, ovo embrionado, que é um ovo totalmente isento de germes. Então é uma vacina mais cara, é uma vacina que tem que ter uma produção mais complexa e que a gente não consegue aumentar de uma forma repentina. É um substrato produzido a partir de embriões de galinha, células de embriões de galinha. São criados em granjas especiais e são usados para produzir a célula que o vírus vai se replicar e dali você começa o processo. Então, se você me perguntar, de repente, do jeito que está tendo esse surto e é o quantitativo de pessoas que precisam da vacina, a gente tem vacina para todo mundo? A resposta é não. O Brasil adquire a vacina do laboratório Biomanguinhos, da Fiocruz, para a rotina, só que não é suficiente para a extra-rotina. Então, parte dessas doses são importadas. Elas vêm do fundo rotatório, que é uma estratégia da Organização Pan-Americana da Saúde, e aí estamos recebendo doses, neste momento, da Índia, dos laboratórios indianos. Depois que passou essa fase do medo da doença, de ponderar, falar, puxa, existem doenças que não faz sentido eu expor a minha filha, seria uma irresponsabilidade assim, da minha parte, eu pensando comigo mesmo, né? Deixá-la exposta a uma doença que claramente já não precisa mais pegar. Uma dose de sarampo, ela vai conferir uma proteção em torno de 93%. 2 doses conferem uma proteção em torno de 95% a 97%. A partir daí, não tem diferença. Se a pessoa já tem 2 doses, está no cartão de vacina, não precisa tomar uma dose adicional. Não vai fazer mal, mas também não vai aumentar a proteção dela se ela já tiver tomado as doses regulares do sarampo.
Outro dia passou aí na minha timeline das redes uma foto de um monte de pessoas vacinadas e uma pessoa, eu não preciso de vacinas, meu filho nunca pegou nada. Claro, né? Todo mundo em volta tomou a vacina, você não vai pegar porque você não vai entrar em contato. Porque se todo mundo pensar assim, a gente não vai ter como estancar, por exemplo, uma doença que pode matar milhares de pessoas. Se eu tiver o sarampo, sair desta sala, ele vai ficar dentro dessa sala durante 2 horas em suspensão no ar. Então, mesmo que eu não esteja mais nessa sala, eu doente, entre alguém que nem me viu, mas não for vacinado e não for protegido, esta pessoa pode pegar sarampo. Eu fiquei privada de fazer muitas coisas e eu só tinha que ficar em casa. Não podia ter contato com meu irmão, ele ficou meio assustado, né, que ele é meio pequeno. Então, ele foi até bonitinho, que ele usou a máscara junto comigo quando eu estava usando. E eu ficava assustada de contaminar as outras pessoas, porque é muito sério, né, quando você tem alguma coisa grave que pode causar morte. Se você vai manifestar a doença hoje, já faz 6 dias que você está eliminando o vírus pela saliva e, portanto, pode contaminar outras pessoas. E você clinicamente está normal. Você não está suspeitando de que vai ter doença amanhã e já faz 6 dias que você está passando o vírus. Eles me perguntaram, né, onde eu estava, onde eu passei 20 dias, onde eu poderia ter passado para poder fazer esse mapeamento e fazer essas campanhas nos lugares que eu fui. E aí não foram lá na loja também, e eu namoro também, o meu namorado passou todo esse tempo que eu teria infectado alguém e não foram lá na casa dele, não falaram para ele ir, não falaram para a família dele ir. E eu comecei a ficar com aquilo na minha cabeça e falei, meu Deus, e agora? E se eu passei para alguém? E se... de quem que eu peguei, né? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi de quem que eu peguei. Nós ganhamos certificado de eliminação do vírus do sarampo, ou seja, o sarampo não estava circulando aqui nas Américas. Em 2019 a gente perdeu o certificado. Por quê? O sarampo continuava circulando na Europa, na Ásia, na África. Esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. Então, se você for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão com muitos casos de sarampo. A Inglaterra perdeu o título de país livre de sarampo. A Inglaterra. E vários outros países, a República Tcheca perdeu esse título, a Grécia perdeu esse título. Então, é um fenômeno mundial que tem a ver com o nível de proteção relativamente baixo da população. Teve a história daquele navio que passou aqui em Santos e trouxe o vírus, a tripulação tinha o vírus, então é um vírus muito mais europeu do ponto de vista genético. Para você ter uma ideia, aqui no laboratório nós tínhamos uma positividade de 0,5% nos exames sugerindo sarampo recente. Nós passamos para 11%, então esse número mais ou menos multiplicou 20 vezes. Nós temos um número enorme de vacinas disponíveis na rede pública. Qual é o problema? Mais de 35 mil salas de vacinas nesse país. Problema número 1, o horário de funcionamento. O posto que funciona num horário bom é das 8 às 17 horas, que é exatamente de segunda a sexta, que é o horário onde a mãe, que é a mulher, está trabalhando. Tem postos de saúde em São Paulo e no Brasil que a gente sabe que para vacina, a sala de vacina funciona terça e quinta, das 10 ao meio-dia. Ou seja, o acesso à vacina é muito ruim nesses locais. É ilusório a gente achar que a gente vai conseguir vacinar essa população. Então, o que tem que fazer? Vai para o shopping, vai para o metrô, vai aonde está essa população circulando. Daí sim você consegue uma cobertura melhor. Então, não precisamos de novas vacinas, a gente precisa de ações de vacinação e, na minha opinião, em sintonia com o Ministério da Educação, exatamente para a gente também levar isso às escolas. O Ministério da Saúde desenvolveu, dentro do aplicativo Meu DigiSUS, o cartão eletrônico de vacinação. A gente vai poder exigir a caderneta de vacinação na inscrição escolar. O melhor lugar para vacinar, na minha opinião, é dentro das escolas. Tá com alguma dúvida, Juan? Em vez das pessoas terem que ir até o posto de saúde vai até o local onde está a população-alvo. Chegamos à conclusão de que não vacinar seria muito radical e que a gente não daria conta pelo medo da doença.
A menos que você tenha uma contraindicação absoluta para tomar a vacina, você vai ser vacinado. Você está dando vacina para pessoas que eventualmente não precisassem. Mas para poder fazer o bloqueio, você tem que tomar essa atitude. Até o infectologista que era amigo dele falou que não tinha como ser, porque eu já era vacinada quando eu era pequena. Eu só fui descobrir que eu tive o sarampo quando ele acabou. Falar mal de uma vacina e causar uma queda no índice de vacinação é fácil. Recuperar a confiança da população é uma coisa mais trabalhosa.